Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 16, nós estamos nesta série de mensagens, Eu e a Minha Casa no Céu, e nós queremos isso, queremos a nossa casa no céu. Hoje nós vamos pensar e meditar um pouco sobre a casa do carcereiro de Filipos. Atos, capítulo 16, se você puder manter a sua Bíblia aberta, a gente vai ler uma porção de versículos agora, e depois a gente vai ler mais alguns em Atos, no mesmo capítulo, 16. Então, nós vamos ler inicialmente Atos 16, a partir do versículo 16. A palavra do Senhor nos diz assim: E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que nós não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes terem dado muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, Deus, pela tua palavra. Nós te exaltamos, Senhor, pelo teu poder, nós te louvamos pela tua obra, pela tua eficácia que nunca muda. Deus, nós te pedimos, Senhor, a tua graça, a tua palavra, Senhor, leva os nossos corações à tua vontade. Fala conosco, amado Deus, em nome de Jesus, inclina os nossos ouvidos para te ouvir, Senhor. Nós repreendemos as distrações, nós repreendemos o cansaço, o sono. Em nome de Jesus, Senhor, leva todo o pensamento cativo ao céu para a glória do teu nome, Senhor. Nós te pedimos, fica conosco nesse restante de manhã, Senhor, para a glória de Deus, nós te pedimos, Senhor. Amém. Amém. Quando você lê, na verdade, o livro de Atos, você vai ficando repetidamente impressionado com como Deus ia agindo e fazendo. Inclusive, a gente chama de Atos dos Apóstolos, mas não seria errado chamá-lo de Atos do Espírito Santo. De mencionar que, na verdade, quem está agindo, quem está trabalhando aqui é o próprio Espírito Santo, através dos seus filhos, através da sua igreja. E repetidamente você vê cidades se convertendo, pessoas mudando de vida, pessoas sendo totalmente confrontadas, pessoas possessas de demônios sendo libertas. E repetidamente você vê ou gentios ficando incomodados e totalmente insatisfeitos com esse reboliço que eles estão causando, ou judeus se levantando, e muitas vezes era o judeu reclamando, o gentio se convertendo, ou o gentio reclamando e o judeu na sinagoga. E a verdade é que sim, a mensagem do evangelho causava barulho, ela interrompia a paz que estava posta. Então a mensagem do evangelho ela não era apenas uma mensagem de conforto, não era apenas um bom conselho, mas ela era de fato revolucionária. Ela punha em liberdade pessoas cativas, transformava situações, transformava vidas, e esse é o poder, essa é a mensagem que eles estão pregando. Nesse momento nós estamos vendo Paulo e Silas, Timóteo e Lucas estão juntos nesse período. Se você voltar um pouco no começo do capítulo
capítulo 16, você vai ver que eles estão juntos. Nesse momento, Paulo já se separou de Barnabé, eles já estão em 2 levas, indo cada um para um lado, e aqui eles estão em 4. Eles estão pregando, eles estão indo em direção de Filipos, e esse rio a que ele se refere, né, nos versículos anteriores, provavelmente era o rio Gangites. Isso mesmo, o rio Gangites. E lá, quando eles estão indo a orar e a pregar, uma certa mulher chamada Lídia se converte. Temente a Deus, que abriu seu coração, aceita ao Senhor. E lá, ela e toda a sua casa se convertem, aceitam ao Senhor, são batizados. Acontece que eles começam a fazer desse caminho, desse trecho, sendo assistidos pela família de Lídia, se torna então um costume. Eles vão sempre orar naquela mesma direção, naquele mesmo lugar. E sempre que eles faziam isso, uma certa jovem, possessa de demônios, sempre que os encontrava, dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e eles anunciam o caminho da salvação. Só que essa jovem, ela não era apenas uma jovem prodígio, de uma boa oratória. Ela era uma mulher, uma moça, possessa de demônios, que servia de adivinhação. Ela provavelmente servia em algum tipo de culto, perto da Ágora, né, que era aquela praça central, que é para onde eles vão ser levados depois. E era como se ela fosse trazendo para os nossos dias, tipo uma cartomante, alguma coisa nesse sentido de que ela tentava adivinhar e perceber as coisas que aconteciam, e ela dava muito lucro. Essa mulher possessa de demônios, ela acertava muito. Só que o diabo não é onisciente. O diabo não sabe o futuro. Ele só sabe o futuro dele. Desse, ele tem total convicção. Só que a gente não pode esquecer do futuro dele. Derrotado e condenado. Só que o diabo está muito mais interessado em enganar do que em mostrar quem ele de fato é. E quando essa mulher possessa de demônios olha para Paulo e Silas e diz: esses homens são servos do Deus Altíssimo, ela está falando a verdade. E isso se repete por vários dias. Chega um ponto em que Paulo está incomodado com esse negócio. Ele fala: tá, a verdade é verdade em qualquer boca que a diga. Se é verdade, permanece sendo verdade. Só que se Paulo e Silas não se manifestam e não fazem nada, aquela jovem possessa de demônios está ganhando da parte deles mais uma prerrogativa de autoridade. Porque ela está falando a verdade daqueles outros homens que anunciam um outro dito Deus na cidade. Então, na verdade, as predições e as coisas que ela fizesse possessa por demônios iriam ficar ainda mais confirmadas. Chega um ponto em que Paulo, escutando isso, se vira para ela, ele já está cansado disso, e diz: espírito imundo, saia dela em nome de Jesus. E aquela jovem é liberta. Ela não está mais possessa de demônios, e ela não pode mais tentar predizer o futuro. A verdade é que o diabo, ele não sabe o futuro. E não é nem que ele tenta 50-50, né? Acerta ou erra. O diabo é extremamente astuto. Ele conhece as nossas histórias, ele conhece as nossas famílias, e ele vai tentar te enganar. O diabo está muito mais interessado em enganar do que te assustar. É melhor que você seja conduzido para um caminho de perdição confortável e convicto de que é lindo e de que é belo, do que você ficar apavorado com medo do diabo. Por exemplo, muitas vezes quando as pessoas vão em busca de respostas espirituais, de revelações, de dúvidas ou de coisas do passado, de alguém que já partiu, o diabo repetidamente ou geralmente acerta nas coisas, fala coisas bondosas, direciona caminhos, dá até bons conselhos. Porque é melhor que você siga um bom conselho dado pelas trevas do que você fique com medo dele. Então o diabo ele tem muito mais interesse em enganar do que em assustar. E era isso que ele estava tentando fazer aqui. Ele ia causar um engano ainda maior. Quando os donos daquela menina percebem que o negócio estava desfeito, não tem mais lucro, a adivinhação acabou. Se não tem demônio, aí fica pior, né? Você até pode tentar enganar alguém, mas não tem aquele teor espiritual, acabou. Não tem mais lucro. Porque para um perdido, para alguém que não conhece a Deus, a alma não tem valor. Apenas o lucro, apenas o negócio. A partir daí, eles ficam completamente indignados.
pegam a Paulo e a Silas, que são claramente judeus, porque provavelmente Timóteo e Lucas, porque Timóteo é inclusive filho de pai grego e Lucas também. Então, olhando para eles, para os quatro, apenas Paulo e Silas têm cara de judeu, tem assim, etnia judaica. E eles dois, então, são arrastados. Falam, ó, esse aqui, ó, judeus, ó, eles estão pervertendo, atrapalhando, dando prejuízo. É tipo a mensagem de domingo passado, lá na cidade de Gadara. Quando o gadareno é liberto, qual é o prejuízo? Os porcos que se lançam ao precipício. Mas se a alma não tem valor, não interessa a pessoa que foi liberta, interessa apenas o lucro. E é isso que eles estão fazendo aqui, eles pegam os dois, os arrastam para a cidade, os humilham, e eu vi o reverendo Augusto Nicodemos mencionando, eu achei muito interessante a forma com que ele menciona, porque o texto diz que eles foram açoitados, tiveram as suas roupas rasgadas. Muito provavelmente, Paulo depois, quando ele escreve para a igreja de Tessalônica, ele menciona que ele foi ultrajado, ele foi envergonhado. Então, existe sim, e pela tradução, né, do grego eu não sei, tá bom? Eu vi quem sabe falando. Mas pela tradução, há a possibilidade de que esse rasgar as vestes, de que eles tenham sido despidos totalmente, de que eles tenham sido deixados nus na praça da cidade e tenham sido açoitados sem julgamento. Então, quando Paulo se refere a isso, e depois no texto, nesse mesmo capítulo vai aparecer, ele fala que ele foi ultrajado, ele foi envergonhado, ele foi humilhado. Esses homens que pegam os dois, o que eles estavam fazendo? Eles vão apanhar, vão ficar presos e vão receber uma lição dizendo que essa cidade não quer. Filipos é uma das cidades que não tinha sinagoga. Para ter uma sinagoga, você precisava ter pelo menos 10 judeus. Muito provavelmente a cidade de Filipos tinha 10 judeus, mas não havia sinagoga, tamanha a força e o poder que havia dos vários cultos aos deuses romanos daquela cidade. Quando isso tudo acontece, não é um povo que não se importa com a religião, com o divino e o espiritual. Eles estão interessados naquilo, nos seus deuses, mas eles estão. Eles pegam os dois e levam eles para os pretores, para os seus líderes. Eles vão ser açoitados e vão ser presos. Só que Paulo é cidadão romano. Ele diz, né? Espera aí, as coisas estão sendo feitas erradas. Depois de terem sido presos, eles vão ser levados para o cárcere. Depois de serem açoitados, eles são levados para o cárcere, versículo 23 e 24. Lá no cárcere, o carcereiro recebe uma ordem específica. Olha, esses dois, eles devem ficar totalmente guardados e protegidos. Segurança máxima, não os permita fugir. O carcereiro romano, ele respondia com a própria vida sobre os seus presos. E isso não é apenas uma suposição, isso é um fato histórico. O carcereiro respondia com a sua própria vida. Quando Pedro, por exemplo, foi liberto da prisão, lá quando o anjo o tira de maneira miraculosa da prisão, o carcereiro, na verdade, as 16 sentinelas que deveriam estar na cadeia são executadas depois daquele período. O carcereiro romano sabia que ele respondia com a sua própria integridade, por isso ele fala, ok, então esses dois vão para o lugar mais profundo, eles vão para o interior, e eu vou pôr o tronco nos seus pés. O tronco poderia ser usado também para tortura, aqui não há registro de que ele foi usado também, mas a ideia do tronco era para imobilizar e torturar em alguns casos, então você podia manter a pessoa com as pernas extremamente abertas, mudando o ângulo, causando dor e sofrimento, essa é a verdade. Eles estão presos dentro da prisão, no lugar mais profundo. Não dá para saber ao certo se essa prisão ela era subterrânea, né? Se ela era um buraco interior, ou se ela era tipo um prédio, porque o terremoto mexe nos alicerces, nas estruturas, nas colunas, o que indica uma coisa erguida, algo para cima. Mas lá eles estão presos. Só que aqui, o que nos chama a atenção, dentre todo esse contexto, é que machucados, totalmente envergonhados, cansados, eles estão cantando e orando ao Senhor perto da meia-noite. Esses dois homens, eles tinham talvez tudo ao nosso ver para reclamar, para murmurar, para desistir, ou para no mínimo questionar a Deus, dizendo o que é que Deus, como assim, né? De novo, um pouco antes Paulo já apanhou, foi apedrejado e dado como morto, ao ponto de terem arrastado ele para conseguir tirar ele do meio da turba.
Será que esses homens, na visão humana, não teriam motivos suficientes para olhar para Deus e dizer: Deus, como assim? O que é que o Senhor está fazendo? A verdade é que Deus é tão soberano e tão superior a qualquer coisa que mesmo quando nós não entendemos, Deus continua sendo Deus e Ele continua cumprindo o seu plano. Então mesmo quando a gente não consegue ver sentido do porquê tanta perseguição, e aí não pense apenas no livro de Atos, pense nos cristãos de hoje, sendo perseguidos, o cristianismo ainda é a religião mais perseguida do mundo. Se gosta muito de dizer que o cristão ele é opressor, e ele é irredutível, e ele não gosta, e enfim, mas o cristão é o crente de qualquer religião do mundo que mais morre até hoje. Na Índia, no Mianmar, no Vietnã, Coreia do Norte, Somália, Eritreia, no México, na Colômbia. Nós estamos falando de lugares onde ser cristão, onde se reunir em fé, arrisca a própria segurança, a própria integridade. Então, nós carregamos uma mensagem que perturba a paz deste mundo. A mensagem que nós carregamos, ela incomoda o Deus deste século. Nós trazemos a mensagem de transformação verdadeira e genuína. Eles estão levando esta mensagem. Numa simples palavra, aquela menina foi liberta pelo poder do nome de Jesus Cristo. E assim permanece até hoje. Eles não estão perturbados. Eles não estão frustrados. Eles não estão questionando a Deus. Eles estão se deliciando no conforto que o Espírito Santo pode dar. Eles não estão olhando para o Senhor e dizendo: Deus, mais dor, mais perseguição, mais coisas dando errada. Eles não estão dizendo: Deus, olha os nossos planos se frustrando de novo. Eles estão olhando para o Senhor e dizendo: pode até parecer que está dando errado, mas Deus continua sendo Deus aqui, no meio do caos, dentro do cárcere, depois de termos sido espancados, aqui o nome do Senhor será glorificado. Paulo, quando foi chamado, teve o seu encontro com Deus, o Senhor disse: eu vou te mostrar o quanto você deve padecer pelo meu nome. Eu vou te mostrar o quanto você vai se alegrar sofrendo pelo meu nome. Paulo, você vai carregar um nome que não é de Gamaliel, que não é dos fariseus, que não é da casa de Benjamim. Paulo, você vai carregar um nome que é superior a qualquer outra coisa. E assim eles estão se alegrando em Deus. Irmãos, é contrassenso, né? É um paradoxo. Quem é que se alegra numa situação dessa? Quantos de nós podemos nos juntar com os nossos irmãos no meio da dor e do desespero, do sofrimento, do cansaço, e celebrar o nome de Deus, e glorificar o nome do Senhor? Se só isso já fosse o suficiente, o versículo 25 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Não tem nada no texto que diz que eles estavam clamando. Eles não estavam pedindo libertação. Eles não estavam pedindo livramento. Eles não estavam pedindo cura. Eles estavam louvando a Deus no meio daquela situação. Era maior engrandecer ao nome do seu Deus que libertou aquela jovem. E talvez fosse motivo suficiente para estarmos aqui presos. Era maior louvar ao nome do Senhor do que ser livre. Então nós, no meio do vento, da tempestade, da adversidade, nós precisamos engrandecer ao nome do nosso Deus. É maior, vale mais. Aquela única jovem que nem nome tem, vale estar preso e talvez ser o nosso fim. Vale louvar a Deus e dar glória ao seu santo e bendito nome. Louvado seja Deus. Eles estão orando e cantando louvores ao Senhor, e os demais presos escutam. O ambiente de cárcere, de prisão, ele é extremamente hostil.
As pessoas que estavam presas nesse mesmo cárcere cometeram crimes. São criminosos, eles foram julgados. Eles estão ali por algum motivo, mas quando aqueles 2 homens, e todo mundo sabe por que eles estão ali. Teve um mandato específico, falaram, esses 2 você vai prender, e você vai prender muito bem preso. Esses 2 você mantém lá no lugarzinho, no quartinho escuro. Todo mundo sabia que alguma coisa diferente aconteceu, tinha do mínimo uma noção de que algo ali foi feito. Quando esses homens entram e estão cantando, os seus companheiros de cela não estão zombando deles. Eles não têm autoridade espiritual para abrir a boca e questionar o louvor que sai da boca do servo de Deus. Eles não têm autoridade para se manifestar nesse lugar e interromper a oração feita por um justo, por um filho de Deus. Quando Paulo e Silas estão orando, eles estão trazendo o céu à terra. E eu não tenho dúvida de que aqui há uma materialização espiritual que conteve aqueles presos, cada um no seu lugar, enquanto eles cantavam louvores a Deus. Enquanto eles celebravam o nome do Senhor, todos os outros escutavam. Ninguém se movia, ninguém questionava, ninguém xingava, ninguém batia nas grades. Todos escutavam, porque 2 filhos de Deus estavam exaltando ao nome do único Deus verdadeiro. 2 homens cheios do Espírito Santo exaltavam ao nome do Senhor no meio do cárcere, com os pés presos no tronco, e todos os demais escutavam, porque a poderosa presença de Deus era sem dúvida sobre a vida desses homens. Então, de repente, perto da meia-noite, sobreveio um tão grande terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriu as portas e soltou as cadeias. Pela simples definição, você vê que não é um terremoto comum. Esse terremoto, ele é local, ele é intenso e ele abre cadeia de pulso. Esse terremoto, ele não é um tremor, ele não é um abalo sísmico. Este terremoto, ele vem do céu. Ele traz a presença de Deus, talvez um anjo poderoso, talvez o mesmo anjo que lutou com Senaqueribe, eu não sei, mas há algo específico naquele lugar que quebra as cadeias dos pulsos dos presos e abre as portas. E aí, como se isso fosse pouco, ninguém se mexe. É por isso que eu trago a minha tese de novo, de que há uma presença espiritual de Deus naquele lugar. Vá para o versículo 27, se você quiser acompanhar na Bíblia ou no telão. Diz assim, a partir desse momento, o carcereiro desperta. Ele estava dormindo, talvez ele escutou eles cantando e foi dormir. Desperta do sono. E vendo abertas as portas do cárcere, puxa a sua espada e a suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo brada em alta voz. Ele brada em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Paulo, aquele Paulo que foi humilhado, açoitado e preso. A partir do momento que ele vê o movimento do carcereiro, ou por direção do Espírito Santo, sabe que o carcereiro vai tentar contra a sua vida, vale a sua presença ali, porque a sua presença ali era a presença de vida e não de morte. E ele diz, não faça nenhum mal, estamos todos aqui. Todos. Que prisioneiro não se move, irmão. Que prisioneiro culpado, sabendo que aqui uma altíssima chance de ser executado, de ter a sua vida feita de escárnio com leões, de ser usado como Nero depois vai levar isso a um nível absurdo, a ponto de queimar a gente na rua para usar de iluminação. Aqui a ideia de ser julgado com a vida era muito forte. Que prisioneiro sabendo que poderia ser executado no primeira oportunidade de fugir, não se levanta e corre. Isso aqui, a única coisa que justifica esses homens estarem parados é porque Deus, o Senhor, os amarrou em seus lugares e eles não se moveriam. O carcereiro não vai perder a vida porque Deus estava naquele lugar. Deus estava naquele lugar. Então Paulo se levanta, grita, aquele homem que tinha tudo para estar chorando, ter desistido, ou está, não sei, talvez bravo com alguém, pedindo seus direitos de cidadão que ele realmente possuía, ele diz, não,
Você não, carcereiro. Você não vai fazer nenhum mal contra você. Então, versículo 29, o carcereiro, tendo pedido uma luz, ele entra precipitadamente e trêmulo, prostra-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, diz: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Nesse momento em que o carcereiro se dobra diante deles, esse não é um se prostrar de adoração, de devoção, ele está desesperado. Aquele homem acabou de experimentar um livramento da morte materializado diante dele. Ele acabou de vivenciar algo extraordinário. Então, quando aquilo acontece, ele traz os dois para um lugar menos insalubre do que o interior do cárcere. E no versículo 30, ele faz talvez a pergunta mais célebre de todo o Novo Testamento: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Talvez eles esperavam uma resposta de algo a ofertar, de algo a ser feito, de algo a ser negociado. Então eles lhes respondem, versículo 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma noite, hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Muito provavelmente esse carcereiro morava ao lado da prisão, né? Ele é tipo uma casa pastoral, só que em vez do pastor, do carcereiro, em vez de igreja, da prisão. Sua família provavelmente escutou, talvez tenha sentido o tremor. Sua mulher e os seus filhos provavelmente saíram correndo para ver o que estava acontecendo, porque afinal de contas seu pai é o responsável, é uma rebelião, os presos estão fugindo, como está? E eles vão para aquele lugar. Eu não sei se ele manda alguém os chamar, mas eu acredito que muito provavelmente eles são atraídos para aquele ambiente, porque tudo isso aqui tem um único motivo, e é a casa do carcereiro. Perceba, esse texto se constrói de maneira que a gente deixa isso passar, e eu fiquei abismada quando depois eu pensei nisso agora, e Deus me fez enxergar a casa do carcereiro de maneira diferente. Eu fiquei, meu Deus, tudo isso é só pelo carcereiro. Irmão, se você pegasse esses versículos e tirasse assim, você apagasse do versículo 25, que é o do terremoto, até o 35, até o 34, se não tivesse essa parte, a história ia ser a mesma. Paulo e Silas foram açoitados, ficaram presos, foram envergonhados, e depois os líderes queriam apenas se livrar deles. Só que no meio disso tudo, Deus quis a casa do carcereiro. Deus quis a casa do carcereiro. Deus olhou para a família do carcereiro e falou: hoje eu entro nessa casa. Hoje a esperança chega para lá, e para isso os meus filhos estarão presos no cárcere. Os dois nem sabem disso. No momento que acontece, irmão, a gente só vê a dor, o açoite. Mas eles estavam lá para que o carcereiro fosse alcançado. Quantas vezes o Senhor nos põe nessa situação e a gente só fica vendo o açoite, o cárcere, a situação que deu errado, mas você só está ali para que o outro seja alcançado, só para que o carcereiro receba a vida. O Senhor é soberano sobre as nossas histórias. Aleluia. Então, ele faz a pergunta. Eles dizem: apenas creia. Isso não é semelhante a nenhum outro Deus. Isso não é semelhante a nenhuma outra fé. Isso não é semelhante a nenhum outro templo, a nenhum outro culto. Apenas Jesus Cristo pede exclusivamente fé. Porque pedir fé significa pedir muito mais do que qualquer outro. Pedir fé significa pedir muito mais do que um sacrifício, do que uma oferta, do que algo a ser dado. Pedir que você creia no nome de Jesus significa absolutamente tudo, porque crer na palavra daquele Messias significa que as nossas vidas serão ressignificadas, receberão um novo valor, nova direção, um novo caminho. Então, eles pregam a palavra de Deus. Eles creem em Jesus Cristo e são batizados na mesma hora da noite. Tudo isso está acontecendo muito provavelmente, talvez no pátio do cárcere ou na casa do carcereiro, mas tudo isso está na mesma madrugada.
Deus move tudo, tira Paulo e Silas para que eles sejam cuidados, lavados e alimentados, mas para que eles levem a vida para a casa daquele carcereiro que não tinha esperança nenhuma. Então, versículo 34, levando-os para a própria casa, põe eles à mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Paulo e Silas se alegram com a família do carcereiro. Paulo e Silas, e eles não estão ali criando um plano para fugir, criando um plano para ir embora, eles estão celebrando a presença e a obra de Deus na vida deles. Paulo e Silas estão ali celebrando porque mais uma casa foi alcançada. Deus moveu os céus e a terra literalmente para que Paulo e Silas entrassem naquela casa e aquela casa fosse alcançada pelo poder do Espírito Santo. E assim foi, e eles creram. Essa história é totalmente extraordinária. É só Deus que faz isso na vida de um ser humano. É só Deus que traz esse senso de justiça, de moralidade, de retidão, de certeza. Versículo 35 a seguir. É muito importante nós lermos eles. Quando amanheceu, os pretores, aqueles que haviam açoitado e mandado prender, enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Muito provavelmente o carcereiro recebe aquilo com alegria, com alegria. Então Paulo, versículo 37, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram no cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, relaxando-lhes a prisão. Rogaram que se retirassem da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e então partiram. Quando tudo isso acontece, talvez os pretores ficaram sabendo, talvez a notícia chegou: ó, Paulo é romano, presta atenção. Ou talvez a notícia de um terremoto, a notícia de um movimento, chega para eles e eles ficam com medo, ficam apavorados e diz: solta, manda embora, vamos acabar com isso. Bom para eles, porque eles vão estar livres, e eles vão embora, e vida que segue, e nós não vamos ter que responder legalmente a César por termos punido ou açoitado um cidadão romano sem o devido processo legal, sem ter cumprido a justiça, sem cumprir a lei romana. E aí, quando Paulo diz não vai ser assim não, espera um pouco, não é só um capricho de Paulo, é um posicionamento cristão diante da justiça. Eles foram açoitados, eles foram violentados, eles foram presos, e assim, à noite, sem ninguém ver nada, eles vão ser libertos. Outra vez, o diabo e a sua mentira prevaleceriam. Se Paulo e Silas deixam que a coisa aconteça, deixam que simplesmente segue o barco e vamos embora e está tudo certo, a gente não morre, o carcereiro não morre, ninguém morre, está tudo certo. Se isso acontece no outro dia de manhã na cidade, a verdade é que a única coisa que o povo sabe é que eles foram espancados, eles foram presos e eles saíram na surdina. Não haveria verdade, não haveria justiça. O nome de Cristo não seria levantado, porque eles estavam carregando o nome de Cristo. Então Paulo diz: não, espera aí, não vai ser bem assim não. As coisas vão ser feitas direito, e vocês vão vir pessoalmente
mostrar que vocês fizeram errado, e nós seremos postos em liberdade diante de todo o povo. E o povo vai ver e vai reconhecer. Não, entenda que não é um capricho de Paulo. Isso não é Paulo pedindo honra para si. Todos vão ter que ver que vocês fizeram errados e nós somos punidos por algo que não tinha por que sermos punidos, e aí seremos postos em liberdade. Aqui Paulo está se posicionando enquanto um cidadão muito bem colocado. E assim acontece. Os oficiais de justiça têm que vir pessoalmente, pedir desculpas, colocar as coisas no lugar e os pôr em liberdade. Então, eles fazem um pedido: vão embora, não fiquem aqui em Filipos. Em Filipos não vai dar, se vocês ficarem aqui, as coisas vão continuar acontecendo, essa história vai ganhar notoriedade, talvez alguém lembre que vocês foram açoitados e a culpa foi nossa. Vão embora, por favor, levem isso aqui com vocês. Então Paulo e Silas voltam para a casa de Lídia, a irmã que se converteu lá na beira do rio e os servia, dava um lugar para eles ficarem. E eles vão para lá e eles confortam aos seus irmãos. E Paulo e Silas, que saíram da cadeia, vão animar aos seus que estavam em liberdade. É extraordinário porque em Atos isso não acontece só aqui, repetidamente. É quem apanha que confronta, é quem foi preso que consola, é quem estava sendo perseguido que traz uma palavra de esperança de verdade. Irmãos, Deus nos ensina no meio da dor. Deus nos ensina no meio do vento. Deus nos capacita quando nós não temos condições. Se fosse esperar Paulo e Silas estarem bem para confortar alguém, esse dia nunca chegaria. Mas Deus não é Deus de lógica humana. Deus trabalha na lógica dele. A glória do nome dele. Nós somos vasos de barro. O poder se aperfeiçoa em nós. Exatamente por isso, porque nós somos de barro, amassáveis, pequenos, sem valor. Quem habita em nós é quem realmente traz conforto e ânimo aos nossos irmãos. É por isso que eles saem dali e trazem restauração. Eles trazem a verdade e a justiça. Os seus direitos romanos foram restaurados e eles vão então agora junto com os seus irmãos para trazer esperança a eles. Quando nós olhamos para tudo isso, nós podemos tirar muitas lições desse texto. Desde que nós devemos ser cidadãos realmente justos e engajados politicamente no que diz respeito à liberdade da nossa fé. Sempre que a nossa fé for ofendida, sempre que a nossa fé for talvez diminuído o direito de manifestá-la, nós devemos nos manifestar diante da Constituição brasileira, no nosso direito de cultuar a Deus. Nós temos essa prerrogativa, assim como Paulo fez, não por um capricho, não por superioridade, não por querer mérito, mas porque nós temos o direito de manifestar o nome de Cristo. Nós devemos assumir esse lugar. Nós olhamos para tudo isso e percebemos que Paulo e Silas foram usados por Deus para consolar os seus irmãos numa situação totalmente improvável, numa situação totalmente inexplicável. Eles foram os instrumentos de Deus para dar continuidade à obra missionária. Se Paulo e Silas saem de lá frustrados, os seus irmãos, provavelmente os seus parceiros, não continuariam a viagem missionária. Se Paulo e Silas saem de lá envergonhados, decididos a voltar atrás e abandonar o evangelho, esse prejuízo não seria apenas pessoal, eles estariam impedindo o crescimento e o avanço da palavra e do evangelho do Senhor sobre a Ásia e depois em direção à Europa. Então, quando eles saem da prisão, eles vão para a casa de Lídia e ali nós percebemos claramente que tudo isso, esse pequeno detalhe, esse terremoto, a libertação de Paulo e Silas em direção à casa do carcereiro foi apenas porque Deus quis salvar a casa e a família do carcereiro. Eu gostaria de chamar a banda. Aqui nós vemos claramente, como eu mencionei, é claro que nós não vamos jogar esse texto fora, mas se isso não tivesse acontecido, tudo seria a mesma coisa. O curso da história seria igual. Aquele terremoto, igreja, não tem nenhuma outra utilidade, entre aspas. O único motivo do terremoto, porque ainda Paulo e Silas voltam para o cárcere.
Depois da casa do carcereiro, eles voltam para a prisão. Aqui, o objetivo é a casa do carcereiro. Deus quer salvar as nossas famílias. O mesmo Deus que trouxe um tremor, um movimento dos céus para a terra, literalmente. Que pôs presos em liberdade, sem causar tumulto, sem causar uma desgraça naquela cidade. Foi apenas para alcançar a vida de um homem que com sua família reconheceu o senhorio de Jesus Cristo. Quando nós lemos o versículo 31 e 32, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Nós vemos claramente que esse texto, ele não é apenas uma promessa, no sentido de que se eu aceitar Jesus hoje, minha família vai para o céu. A Bíblia está sempre repleta de estímulos e promessas, no sentido de que se nós seguirmos a ordem e a direção de Deus, nós colheremos bênçãos e salvação para as nossas casas. Eu creio nisso. Mas o versículo seguinte diz: pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Eles precisaram crer e decidir por Jesus Cristo. Assim como Provérbios 22 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ela crescer, não se desviará dele. Eu tenho certeza de que você conhece alguém que foi ensinado no caminho e cresceu e quis se desviar dele. Por decisão, por escolha. Mas a palavra do Senhor nos adverte de que todos aqueles que forem dirigidos e tiverem a oportunidade de decidir por Cristo, terão a ampla oportunidade de salvação. Se alguém escolhe a Jesus, não será lançado fora. Se alguém aceita a misericórdia, será restaurado, será salvo. Então aqui quando o Senhor está dizendo, não é que automaticamente, porque Ele é crente, todo mundo vai para o céu e uhul, e é isso. O Senhor nos chama como indivíduos, para ter uma vida e um relacionamento com Ele direto, profundo e intenso. Aquele homem, enquanto líder da sua casa, abriu a sua porta e a porta da sua família para a salvação. Aquele homem que provavelmente dirigia a sua família, a sua igreja, a sua congregação para os templos estranhos, abriu a sua casa para a verdade. Aquele líder, aquele pai, a igreja pode ficar em pé, nós já vamos orar. Aquele pai de família abriu a porta da sua casa para reconhecer, para se dirigir à verdade e para escolher o nome de Jesus. Aquele homem abriu a chave no sentido de receber a salvação genuína e eles creram em Jesus Cristo. Muitas vezes nas nossas vidas o Senhor está movendo esses grandes terremotos. Muitas vezes nas nossas histórias o Senhor já fez grandes coisas só para alcançar você, só para alcançar a tua casa. E a gente precisa reconhecer isso diante de Deus e abrir a nossa porta, abrir a nossa casa, deixar a verdade entrar, deixar que a palavra do Senhor entre em cada cômodo, em cada canto, na despensa da cozinha, que Ele entre nos quartos, que Ele se assente e tenha liberdade para estar conosco na sala, que as nossas casas sejam a casa favorita do Senhor, que nós possamos invocar a presença de Deus e assim crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se as nossas casas estiverem abertas, se as nossas famílias estiverem dirigidas diante do Senhor, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Nós não podemos forçar ninguém. Eu queria poder fazer, todo mundo decide logo de uma vez, mas não dá. Eu não posso obrigar os meus, eu não posso obrigar os meus familiares. Mas na minha casa, e sempre que eles entrarem lá, vai ser claro, não porque tem um versículo na parede, não porque está tocando, talvez esteja, não há um problema nisso, mas porque na minha casa, assim como quando Paulo e Silas oravam e cantavam ao Senhor, ali estará a presença de Deus. Sem saber,
Os outros presos não entendiam, mas ali estava a presença de Deus. Que assim sejam nas nossas casas. Hoje eu gostaria de orar junto com você literalmente. Talvez você aqui hoje está como a casa do carcereiro, dizendo: dentro da minha casa a salvação precisa entrar. Tem gente da minha família que ainda precisa aceitar Jesus. E hoje eu queria orar nesse sentido, porque você tomou posse dessa palavra assim como eu. Você ora esse versículo assim como eu: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você ora pelos teus e você diz: será salvo, vai ser eu e a minha casa, eu e os meus irmãos. Assim como eu, talvez você diz: um dia eu estarei na igreja junto com os meus irmãos. Um dia eu e os meus irmãos. Um dia eu vou ver o meu irmão descer as águas. Um dia eu vou ver as minhas irmãs. Eu vou ver, em nome de Jesus eu vou ver. Talvez assim como eu, você toma posse desse versículo e diz: eu creio. Então salva a minha casa, Senhor. Salva a minha família.